Ao contrário do que muita gente imagina, a renda fixa também tem riscos. Os principais são risco de mercado, risco de liquidez, risco de reinvestimento e risco de crédito. Vou falar um pouquinho de cada um deles. O risco de mercado está atrelado a como os títulos podem variar ao longo do tempo antes do vencimento por conta de tudo o que acontece no mercado, seja por conta de notícias de economia, de política, tudo isso balança os títulos, principalmente pré-fixados e atrelados à inflação. Por isso é sempre importante buscar atrelar o prazo do investimento com o seu objetivo para não ficar exposto a esse tipo de risco. O risco de liquidez tem relação com a facilidade ou com a dificuldade que o investidor pode encontrar se precisar resgatar o investimento antes da data de vencimento. Por exemplo, se for um momento mais delicado de mercado, é possível que o investidor tenha que abrir mão de remuneração ou até de parte do seu dinheiro investido para conseguir se desfazer no mercado. Então aqui também vale a dica, sempre busque casar o seu objetivo com o prazo do investimento. O risco de reinvestimento tem relação com a incerteza sobre o cenário que vai estar vigente quando o seu título vencer, ou seja, não tem como ter certeza de qual vai ser a condição de mercado no momento em que seu título vencer. E quando isso acontecer, logicamente você precisa realocar os seus recursos. Por isso, não é muito indicado colocar toda a sua carteira, todo o seu patrimônio em títulos apenas de curtíssimo prazo. O ideal é sempre diversificar também em relação aos vencimentos dos seus investimentos. Por último, mas não menos importante, a gente tem o risco de crédito, que nada mais é do que o risco de calote daquele título ou daquele emissor. Lembrando que quando a gente compra um título de renda fixa, na verdade a gente está emprestando dinheiro para um emissor, que pode ser o governo, um banco ou uma empresa. E nesse sentido, cada um desses emissores apresenta um grau de risco de crédito diferente. Em geral, os títulos públicos federais apresentam o menor risco de crédito do mercado brasileiro. Afinal, em uma situação hipotética de grande estresse para a economia nacional, o governo poderia emitir moeda para pagar sua dívida em moeda local. Em segundo lugar, na escala de risco de crédito da renda fixa, a gente tem as emissões bancárias, como CDBs, LCIs, LCAs e assim por diante. E por que é intermediário? Porque esses títulos são cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, para até R$250 mil por CPF e conglomerado financeiro. Ou seja, se o banco ou a instituição financeira vier a quebrar, o FGC garante esses valores para os investidores. E por fim, na nossa escala de risco de crédito, o mais arriscado é o crédito privado, que são debêntures, CRIs e CRAs. Esses títulos nada mais são do que formas de empresas se financiarem, como por exemplo para uma aquisição ou para o seu próprio capital de giro. O motivo de serem os mais arriscados é porque eles não contam com a garantia do FGC e, logicamente, não podem emitir moeda em caso de necessidade. Ou seja, o risco que o investidor corre é o da própria operação da empresa. Mas vale mencionar que existem várias empresas diferentes com perfis de riscos diferentes, então é possível encontrar empresas muito boas pagadoras no mercado.